Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de SketchUp. Nessa aula nós vamos começar dando continuidade ao nosso sobrado e depois nós vamos trabalhar com as ferramentas de terreno. Então vamos abrir o arquivo do sobrado e começar a trabalhar com ele. Olha só, até na aula passada nós estávamos trabalhando com os materiais. Então eu expliquei diversas formas que nós temos para criar materiais e aplicar eles dentro do SketchUp. Ficou faltando uma coisa para a gente terminar a modelagem do nosso sobrado, né? Sem contar, claro, o terreno e a cobertura. Mas a gente ainda não colocou as portas aqui. E aí o que acontece? As portas eu deixei para fazer agora porque eu quero mostrar algumas situações aqui interessantes. Então, olha só o que acontece. Primeiro, eu vou pegar o 1001 Bit Tools, que pode ser que você tenha visto que ao lado ali da opção de criação de janela, nós temos uma criação de porta, como se fosse o batente de uma porta. O que acontece? Aqui não vai servir muito para a gente, porque olha só, eu vou fazer como um exemplo. Se você fizer um retângulo aqui, né, para definir esse espaço, que é o espaço onde a porta vai ser criada. Eu clicar nessa opção, a gente tem aqui também as opções para fazer o batente da porta. E só o batente, ele não vai criar a porta completa. Então olha só, eu não vou nem mudar, não vou mexer aqui nessas configurações, eu vou simplesmente pedir para ele criar a porta. E olha aqui, ele criou só o batente, tá? Não tem folha, não tem trinco, não tem nada. Então, não vai ser legal a gente utilizar essa ferramenta. Aí, para a gente fazer a porta, existe então uma outra forma aqui, que também vai ser prático, e eu uso bastante no dia a dia. Essa opção, né, essa forma de criar a porta me ajuda bastante. Dentro da pasta da aula 5 do SketchUp, você vai encontrar um arquivo que chama porta dinâmica. Eu quero que você abra esse arquivo para a gente dar uma olhada. Olha aqui, o meu arquivo já abriu e esse arquivo, na verdade, é só um bloquinho de porta. Esses blocos de porta, você pode fazer download deles no Warehouse. Então, a gente pode ir no Warehouse, buscar por uma porta e eu vou encontrar diversas opções lá na biblioteca do Sketch. Mas essa porta aqui é diferente e eu sempre uso ela nos meus projetos. Por quê? Então vamos entender. Primeiro porque ela é bem completa. Então ela tem todos os detalhes, ela tem o batente, tem a vista da porta, tem a maçaneta. Então é uma porta já bem completa. Então assim, é uma ótima representação de uma porta real. Só que agora vamos fazer uma coisa. Vamos supor que eu quisesse deixar essa porta um pouco mais larga. E aí você pode tentar também fazer escala nessa porta aí. Então na aula passada a gente viu o comando escala. E olha só, eu peguei aqui S para selecionar escala. Vou clicar aqui para aumentar um pouco a largura dessa porta e vou clicar de novo. Olha só, não importa o quanto você clique, você não vai conseguir mudar as dimensões dessa porta. Então tem alguma coisa de errada com ela. O que acontece aqui? Esse bloco é um bloco dinâmico, tá? Então, quem criou esse bloco aqui definiu algumas características que a gente pode mudar. A gente não pode pegar e alterar esse bloco aqui de qualquer forma. Ele não vai funcionar desse jeito. Então, os componentes dinâmicos, tá? O nome correto é componente dinâmico. Os componentes dinâmicos eles estão disponíveis lá no Warehouse, só que não são tão fáceis de encontrar. Não existem tantos componentes assim. Por quê? Porque para criar um componente dinâmico, a gente precisa entender, né, a questão de programação. É muito mais complexo do que criar um componente como nós vimos nas outras aulas, quando a gente estava trabalhando com os componentes. Então, por isso que existe essa dificuldade de encontrar os componentes dinâmicos. Então, né, apenas algumas pessoas aí, digamos assim, que trabalham com eles e têm a facilidade de desenvolver esses componentes.
Sabendo desse componente, que então a gente não vai conseguir utilizar a opção de escala, vamos ver como é que a gente consegue trabalhar com ele. Olha só, essa é uma porta aqui. A medida dessa porta, a gente mede de uma ponta do batente até a outra. Então, por exemplo, olha, aqui tem 800 milímetros, então 80 centímetros por uma altura de 2,10 metros. Então, vamos supor que a gente quer deixar essa porta com 60 centímetros de largura. A gente vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que selecionar a porta, clicar com o botão direito do mouse e pode ver que aqui embaixo a gente tem essa opção componentes dinâmico. Nessa opção, a gente vai clicar aqui, ó, opções de componente. Então, eu vou clicar aqui e vai abrir uma janelinha. Nessa janela, a gente vai poder alterar as configurações que o autor dessa porta aqui permite que a gente altere. Então, a gente basicamente pode alterar 3 coisas: a altura do nosso vão, a largura do vão e a profundidade do vão. Então, aqui eu queria deixar a porta com 60 centímetros. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar 600 e a gente clica aqui em aplicar. E olha só, ele automaticamente ajustou o tamanho da porta. Aqui, vamos supor que eu quisesse fazer uma porta com 2,50 metros de altura. Então, eu vou pôr 2.500 milímetros e vou aplicar também. Olha só, a porta já foi ajustada, até a maçaneta ali já foi ajustada conforme o tamanho da porta. Então, facilita bastante trabalhar com essa porta dinâmica, porque fica muito fácil de ajustar, né? Fazer todos os ajustes para encaixá-las nos nossos vãos. Então, eu vou fechar aqui, eu vou dar um Ctrl C e eu vou dar um Ctrl V aqui no nosso desenho. Bom, então ela veio com 2,50 metros de altura e 60 centímetros de largura, que não é o que eu quero. Então, antes de colocar ela ali no nosso modelo, você precisa medir o vão. Então, a gente vai medir aqui, olha. Eu tenho 88 centímetros de largura por 2,10 metros de altura. Então, eu vou ter que vir aqui, clicar aqui com o botão direito, selecionar essa opção de componentes dinâmicos e aqui, opções do componente. E daí a gente vai alterar agora para 2,10 metros e aqui para 0,88. E eu vou confirmar com Enter. A profundidade a gente não precisa alterar porque as nossas paredes já estão com 15 centímetros. Então eu vou aplicar. Ele já fez ali a alteração de toda a porta. E agora a gente pode encaixar. Para você encaixar essas portas aqui no vão, sempre selecione esse ponto aqui, ó, que é o ponto entre a vista da porta e o batente. Então, sempre aqui esse canto. Aí, com esse canto, eu posso clicar e clicar aqui, ó, na minha parede. E olha só, a nossa porta já está encaixada certinha aí no nosso vão, né? Todas as vistas da porta aqui já estão na posição correta. Então, fica bem prático de trabalhar com essa porta. Aí é um bloco que eu sempre uso. Então, todo projeto que eu for fazer, eu acabo utilizando esse bloquinho de porta aqui. Aí vamos supor, então vamos colocar ali na porta do banheiro agora. Eu vou rotacionar isso aqui. E o vão do banheiro, eu preciso medir. Nós vamos ter aqui 78 centímetros. Então, eu vou lá nas opções e vou alterar para 78. Dá um OK. E pronto. Agora é só aplicar essa porta aqui. Aqui a gente vai ter que ver uma situação. Olha só. Pode reparar que o sentido de abertura da porta aqui no banheiro está errado. Essa porta, do jeito que ela está instalada, ela vai abrir e encostar aqui na nossa pia. E deve ser o contrário. O meu trinco, né, a minha maçaneta, ela tem que estar desse lado, então do lado direito, para que a porta abra aqui e encoste na parede. Então, como é que a gente pode fazer isso? Porque, só que sem rotacionar. Aqui eu não quero rotacionar pelo seguinte. Esse bloquinho, se a gente reparar, em qualquer porta, você pode reparar inclusive na sua casa, tem sempre um lado da porta que ele é mais recuado, que a folha fica mais recuada, e o outro lado que ela fica quase alinhada com a parede. Geralmente, o ponto onde a porta fica alinhada praticamente com a parede é a área interna do ambiente.
e a área externa ela fica recuada. Então aqui essa porta ela já está da forma correta, né? Essa parte aqui maior ela já está dando para o corredor. Então eu não vou simplesmente rotacionar aqui, porque apesar de deixar a minha maçaneta certa, agora eu inverti a posição da folha. Então tá ao contrário, né? Tá como se tivesse essa parte aqui que é menor, ela tá para o corredor e na verdade tem que ficar para dentro do ambiente. Então vou dar Ctrl Z. Então vamos lá. Para eu só é como se eu quisesse espelhar essa minha porta, jogar essa maçaneta para esse lado. Para a gente fazer isso, você não vai encontrar aqui nenhum comando, né, nessa nossa barrinha que chame espelhar, igual a gente encontra em alguns outros programas. Mas a gente pode usar a ferramenta fazendo o seguinte, clicando com o botão direito do mouse, selecionando a opção aqui virar, e daí a gente vai ter que escolher em qual eixo do componente nós vamos virar. Então deixa eu clicar aqui no vermelho, deixa eu ver se vai dar certo e daí eu já explico uma coisa para você. Olha, deu certo. Então aqui eu tive que espelhar no eixo verde do vermelho, quer dizer, do componente. Aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, que é o seguinte. Olha só, nem sempre esse eixo vermelho aqui vai ser o mesmo eixo vermelho dentro do componente. Se a gente clicar dentro do componente, então aqui eu consigo ver que realmente meu eixo vermelho está aqui e o verde está nessa posição, que está coincidindo então com a posição aqui do sketch. Só que se a gente pegar isso aqui, ó, e rotacionar, então eu vou encaixar ele de novo aqui. Pronto. Bom, então o que aconteceu? O eixo do SketchUp não mudou, né? Ele continua ali na mesma posição. Só que quando eu entro dentro do nosso componente, olha, o meu componente também tem um eixo dentro dele. E agora está diferente do eixo do sketch. Então, dentro do componente, isso aqui é o vermelho e isso aqui é o verde, né? Se a gente sair, olha, aqui no sketch é o contrário. Aqui é o vermelho e aqui é o verde. Então, nem sempre, vamos supor, se eu quisesse espelhar aqui desse lado, eu não posso clicar no eixo verde, porque eu estou vendo o eixo verde ali fora. Eu vou ter que clicar no vermelho, porque a gente sabe que, entrando aqui no componente, esse eixo é o vermelho do componente. Tá? Então, quando a gente vira, a gente sempre está usando como referência o eixo dentro do componente. E não necessariamente vai ser o mesmo do eixo aqui do SketchUp. Então, existe essa diferença. Na dúvida, no dia a dia, o que eu faço? Às vezes, para não ter que ficar entrando dentro do componente, verificando qual que é o eixo vermelho, o eixo verde, eu simplesmente testo. Então, por exemplo, eu venho aqui, viro, vamos supor, vou virar primeiro no eixo verde. Ó, vi que não deu certo. Eu dou um Ctrl Z e aí eu faço a mesma coisa. Virar, agora sim no vermelho, beleza, deu certo. Então, às vezes eu acho mais fácil ir, né, na tentativa e erro, porque basicamente a gente só tem duas opções, que é o vermelho e verde. O azul ele vai virar o bloco de ponta cabeça, então a gente geralmente não usa. Então, com esse bloquinho de porta, você pode ir colocando as portas em todos os vãos aí da nossa casa. Então, assim, pode ir colocando em todos. Daí é só ir ajustando certinho qual que é o tamanho do vão e alterando ali nas opções do componente dinâmico. Uma outra coisa que eu quero comentar ainda sobre as portas é o seguinte, essas portas a gente consegue pintar. Então, se você precisar vir aqui e quiser colocar uma cor na porta, né? Quiser que ela, por exemplo, eu quero uma porta de madeira ao invés de ser uma porta branca. Então, nós podemos fazer isso. Dá para a gente escolher aqui uma textura de madeira e eu posso ir aplicando aqui, ó. Então, é muito fácil. Tá? Não existe nenhum tipo de limite. Aqui a gente pode mudar, alterar essa porta da maneira que a gente achar melhor. Então, isso daqui é bem legal. Inclusive, se você quiser alterar a cor das suas portas, pode ficar à vontade, não tem problema. O único detalhe aqui importante é o seguinte, vamos supor que eu copiei essa porta aqui para o lado. Eu tenho duas portas
são duas portas do mesmo tamanho, elas são o mesmo componente. Agora, se eu viesse aqui e pintasse essa porta, lembra que como são componentes, eu vou pintar as duas portas, tá? Então, todos os componentes que estiverem idênticos dentro do nosso modelo, eles vão sofrer a mesma alteração. Então, caso você tenha uma porta com a mesma medida, então as duas são 88 centímetros, e aí uma você quer deixar em madeira e a outra aqui eu vou colocar uma cor nela. Antes de alterar essa segunda porta, você faz o seguinte, clica com o botão direito do mouse e seleciona essa opção de tornar único. Então agora essa porta é uma porta única no nosso modelo. Agora sim, a gente pode entrar aqui e fazer as alterações. Então eu posso colocar uma cor, por exemplo, um laranja. Então eu posso pintar a porta de laranja sem problema nenhum e sem alterar aquela porta ali que estava a porta de madeira que a gente tinha feito antes. Então é muito prático. Esse bloquinho aí você pode realmente deixa ele salvo, deixa ele guardado, ele faz parte da minha biblioteca pessoal porque ele é muito prático de ser usado. Então pode fazer isso e aí depois que você trabalhar, finalizar o trabalho com as portas, pode salvar o nosso arquivo aqui do sobrado e abrir um arquivo novo do SketchUp. Porque a partir de agora a gente vai dar um tempo aqui do sobrado e eu vou mostrar como que nós podemos trabalhar com topografia e com os terrenos dentro do SketchUp. Então aqui eu já estou com o meu arquivo novo aberto, espero que você também já tenha aberto o seu arquivo. E vamos lá. Para começar a trabalhar com as ferramentas de topografia, criação de terrenos, nós vamos abrir um novo conjunto de ferramentas no Sketch. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui e nós vamos selecionar essa opção que é o Sandbox. Traduzindo, é a caixa de areia. Então a gente vai abrir ela aqui e olha, dentro dessas opções nós temos aqui as ferramentas para trabalhar com a topografia. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de qualquer ferramenta aqui, vai ser criar um retângulo a partir da nossa origem aqui do SketchUp e vai ser um retângulo de 100 metros por 100 metros. Então eu vou colocar aqui 100, ponto e vírgula, 100. E vai ficar assim. Então vai ser um retângulo, na verdade é um quadrado bem grande. Aí a gente vai fazer o seguinte, você pode aqui clicar, para selecionar ele todo e vamos criar um grupo desse quadrado. Em seguida, a gente vai aplicar uma textura aqui. Então eu vou selecionar uma textura de água e aí a gente vai utilizar essa textura de água que ela tem 2 tons. Lembra que quando a gente tem algum material que tem 2 tonalidades, quer dizer que esse material tem uma transparência. Então eu vou clicar aqui e pintar ali o meu quadrado. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte, a gente vai mover esse quadrado inteiro, então eu vou mover ele, eu vou travar aqui no eixo azul para ele não sair do lugar e vou mover a 5 metros para baixo. Tá ótimo. Agora vamos dar continuidade aqui. Próximo passo vai ser criar uma malha para o nosso terreno. Então aqui no Sandbox, na caixa de areia, a gente vai selecionar essa segunda opção que chama a partir do zero. Então a gente vai criar um terreno a partir do zero. A gente vai clicar aqui e olha só, antes de clicar em qualquer coisa, pode reparar que aqui embaixo ele está dizendo que o espaçamento é de 3 metros. A gente vai alterar esse espaçamento para 1 metro. Então pode colocar aqui 1, Enter, e ele já alterou. Agora, vamos lá. Então, a partir do ponto da origem, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou clicar, não precisa segurar, a gente só vai levar o mouse. E eu vou deixar o mouse aqui em cima do meu eixo vermelho. E vou colocar 100 e vou dar um Enter. Depois, ainda sem clicar, você vai movimentar o mouse. Aqui, ó, alinhado com o eixo verde. E também colocar 100 e Enter. E aí, pronto. Então, aqui ele acabou de criar uma malha de 100 metros por 100 metros. Ou seja, cada quadradinho desse tem um espaçamento, olha, de 1 metro quadrado, que a gente tinha
definido ali no espaçamento. Então, tá pronto. É isso aqui que a gente queria criar. Por enquanto, isso aqui é um plano. Então, a gente não tem nenhum detalhe nesse plano que foi criado. Vamos lá. Isso aqui foi criado como um grupo. Então, a gente vai clicar 2 vezes. A gente agora está dentro do grupo. E para a gente começar a modelar o terreno, a gente vai usar essa ferramenta aqui, que chama modelar. Então, você vai clicar nela e vai funcionar assim, olha só. Abriu um círculo ali. A gente tem aqui embaixo o raio desse círculo. Então, o círculo tem raio igual a 10, no meu caso. Você pode alterar, por exemplo, eu posso colocar 20 e dar um Enter. E a hora que você mexe o mouse, esse círculo vai estar com raio igual a 20. E assim por diante, a gente pode ir trocando ali o tamanho do raio. Esse raio ele vai servir porque é a área de abrangência onde a gente vai modelar o terreno. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou clicar uma vez, também não precisa segurar, e olha só o que acontece. Aí eu clico de novo. Então, a gente acabou de criar um morro aqui. Eu vou clicar mais uma vez e olha lá. Então, aqui, pode reparar que a gente eu posso descer também, posso ir subindo e assim por diante. Então, a gente pode ir modelando o terreno dessa forma. Eu vou trocar aqui para 10 e vou continuar fazendo. Então, eu quero que você agora modele. Então, pode fazer de uma forma aleatória, não tem nenhuma medida específica, nada. Você pode ir modelando da forma que você achar mais interessante. Então, a gente vai mexendo aqui. Você pode ir trocando também os raios, então vai mudando e vai alterando. Já já eu vou falar sobre algumas questões aqui desse comando. Bom, agora que você já está usando esse comando, deixa eu explicar 2 questões aqui. Olha só, quando a gente está trabalhando com essa ferramenta de modelar, eu vou clicar aqui e eu vou indicar que vai para cima. Pode ver que aqui embaixo a gente tem uma equidistância. Então, esse número que está aparecendo ali é o número entre aquele ponto 0, digamos assim, do nosso plano, e o ponto mais alto desse meu morro. Então, é esse a equidistância que ele está colocando ali. Se eu colocasse 6 Enter, então a ponta do meu morro aqui está a 6 metros desse plano. Se a gente clicar aqui e indicar para baixo, acontece uma coisa interessante. Até agora no SketchUp, para a gente fazer uma medida, bastava eu indicar a direção e colocar a medida. A gente não precisava ficar se preocupando com o sinal, se era positivo ou negativo. Aqui acontece diferente. Caso você queira fazer um buraco e colocar um valor ali para aquele buraco, não vai bastar eu simplesmente indicar que está indo para baixo e colocar, por exemplo, 10. Se eu fizer isso, olha só, ele vai jogar para cima. Então aqui a gente precisa considerar o valor se ele é positivo ou negativo. Então se eu quiser fazer um buraco, a gente coloca menos 10 e dá um Enter. Aí vai funcionar. Então essa é uma questão importante na hora de modelar esse terreno. Uma outra coisa também que pode acontecer é o seguinte: se você for entrar aqui, na hora de entrar no grupo, pode ser que sem querer às vezes acaba clicando em alguma dessas linhas. Se você selecionar essa opção modelar com a linha clicada, ele vai ficar travado nesse ponto. Então olha só, ele está travado ali, eu posso mudar, só que eu não consigo sair disso aqui. Então a gente não consegue sair. Aí eu teria que sair do comando, clicar fora para desselecionar aquela linha e voltar aqui para o comando modelar. Aí a gente consegue continuar modelando vários pontos normalmente. Então essas questões a gente precisa considerar. Então pode continuar modelando e eu vou modelar um pouquinho aqui e depois eu já vou falar sobre mais 2 opções ainda sobre esse terreno aqui.
Bom, pronto. Eu já modelei todo o meu terreno, ele está bem acidentado, mas é isso mesmo que eu queria. Tem mais alguns detalhes aqui, que é o seguinte. Olha só essas duas ferramentas que a gente tem aqui na caixa de areia. Essa primeira ferramenta chama adicionar detalhe. Então aqui a gente pode, ao invés de alterar uma região do nosso terreno, nós podemos alterar um ponto específico. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso subir só aquele ponto. Olha só, aquele ponto ali. E a gente pode, é claro, aqui na equidistância a mesma coisa. Eu poderia colocar um valor para definir o quanto esse ponto está subindo ou descendo. Então, essa aqui é uma opção que a gente tem, não que ela seja muito utilizada, mas é importante saber que ela existe. Essa outra opção aqui é a opção para virar a aresta. Então a gente pode quase que combinar dois quadrados desse. Então, dessa forma a gente consegue selecionar aqui. Daí isso vai servir para a gente, por exemplo, fazer alguma alteração em algum terreno, atenuar essas, fazer um ajuste aqui, por exemplo, no topo do morro, para ele ir ficando mais, para essas curvas aqui ficarem combinadas. Então elas vão funcionar de uma outra forma, tá? Essa também é uma opção que a gente acaba não utilizando tanto, mas existe essa opção aí, da gente combinar essas malhas. Bom, então é isso. Nesse ponto aqui, era isso aí. Aí o que acontece agora? Vamos lá, vamos continuar. O que a gente vai fazer? Eu quero selecionar tudo isso, então eu posso clicar 3 vezes para selecionar e eu vou pintar com a textura de grama. Eu vou selecionar aqui a opção no paisagismo e vou pintar aqui tudo com uma textura de grama. Você também pode fazer isso com qualquer textura de vegetação que você quiser. E olha só, então aqui a gente já tem o nosso terreno com todo o gramado. E é interessante que a gente fez esse quadrado aqui e olha só, agora a gente pode, se eu quiser mover esse quadrado, a gente pode encher esse lago ou eu posso esvaziar o lago. Então, é uma opção que a gente tem. Se estiver trabalhando às vezes com algum projeto de paisagismo, urbanismo, você pode criar esse tipo de situação aqui, que fica bem interessante e bem fácil também de ajustar o nível da água, do lago, do rio, enfim. Mas ainda tem uma situação aqui. No nosso terreno, quando a gente representa um terreno, eu não posso ter essas linhas todas marcadas, mostrando toda a malha do meu terreno. Então, como que a gente vai fazer? Vamos ver como é que a gente pode se livrar de todas essas linhas. A gente vai entrar de novo dentro do grupo e eu vou selecionar tudo de novo. Então aqui eu estou selecionando toda a volumetria. A gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e nós vamos selecionar essa opção que chama atenuar e suavizar as arestas. Então eu vou clicar aqui e pode reparar que aqui na nossa bandeja padrão já vai aparecer uma opção que não tinha antes. Então aqui em suavizar arestas, a gente pode ir mexendo nessa angulação aqui que ele vai apagando. Então assim, o ângulo entre as faces aqui está maior do que 20 graus, então ele ainda não foi atenuado. Conforme a gente vai aumentando aqui, então olha só, ele vai atenuando digamos assim, as arestas que estão com um ângulo maior do que 98 graus e assim por diante. A gente vai mexendo aqui. Aí também tem essas daqui, você pode ver que não importa o quanto que você mexa, elas não vão sumir, essas que estão no plano. Então, para a gente atenuar essas daqui, elas são as normais, porque elas não têm nenhum tipo de angulação entre as malhas. Então, a gente vai selecionar essa daqui, são as coplanares, não são as normais. Então, a gente vai clicar nessa opção aqui de suavizar as coplanares, que estão no mesmo plano. E aí, pronto, a gente acabou de atenuar essas arestas.
Então olha só, agora sim o nosso terreno parece muito mais natural. Então agora está resolvido aquela situação. A gente já tem nosso terreno modelado e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos supor aqui que nós queremos criar um platô de 10 metros por 10 metros, onde a gente poderia, por exemplo, implantar uma casa, fazer alguma coisa. Então assim, a gente vai criar um plano no meio desse terreno todo acidentado com 10 metros, né, de 10 por 10. Então para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos lá. A primeira coisa, nós precisamos criar um quadrado de 10 por 10. Então eu peguei a ferramenta do retângulo e vou clicar ali para 10 por 10. Logo em seguida, a gente precisa transformar isso aqui em um grupo. Então eu vou criar um grupo e aí você pode posicionar esse quadrado aqui em cima, no ponto onde vai ser criado esse platô, mas deixa ele flutuando, desse jeito que a gente está vendo aqui, ó. Então é ideal que ele fique flutuando, vai ficar mais fácil de enxergar a hora que a gente estiver criando esse platô. Então quando eu já tenho o grupo ali com o formato do platô que eu quero criar, então agora a gente vai usar a ferramenta realmente. Então para criar um platô, a gente vai vir aqui nessa opção, que chama estampar. Então eu vou clicar aqui e a gente vai primeiro clicar no formato do platô, então no nosso caso aqui é esse quadrado, e em seguida eu vou clicar no terreno. Ele vai carregar um pouquinho e olha só, a gente vai mexendo o mouse e agora eu tenho ali, eu posso definir o nível do meu platô. Então, por exemplo, eu vou colocar ele aqui. E tá pronto. Então ali eu tenho uma parte plana no meio do terreno. Ele já vai fazer todos os ajustes necessários para deixar esse plano. Deixa eu mover isso aqui para o lado para poder explicar mais um detalhe. Olha só, eu vou fazer de novo aqui, então estampar. E aí repara no seguinte, a gente tem aqui uma opção de equidistância. Essa equidistância, na verdade, é a largura do nosso talude. Então olha só, entre o meu platô e o terreno aqui, a gente tem essa distância que é a largura do talude. Isso aqui é um talude, ó. Então a gente pode alterar a largura do talude. Olha, aqui nesse caso ele ficou extremamente inclinado, né? Porque a gente só tinha 1 metro. Então aqui do lado eu vou colocar aqui uma equidistância de 7 metros. E olha só, quando a gente clica, essa linha laranja que aparece é a linha mostrando qual que vai ser a largura total do nosso talude. Então agora eu vou clicar embaixo, ele de novo vai carregar, e aí olha só, então eu posso definir aqui a posição do meu platô. E pode reparar que agora ele fez, né? Então ficou bem mais suave o nosso platô. Todas essas linhas aqui ficaram bem mais suaves em comparação àquele primeiro. Então é assim que a gente consegue fazer, criar, né, um plano no meio de um terreno que seja todo acidentado. A próxima situação que eu quero fazer vai ser a seguinte. Vamos supor que a gente quer dividir um pedaço desse nosso terreno para aplicar uma textura diferente. Então eu vou criar como se fosse um banco de areia aqui, tipo uma prainha em um canto desse lago. Para fazer isso, eu vou clicar e vou, né, com a ferramenta de círculo, eu vou fazer um círculo aqui, com 10 metros de raio. O seu pode fazer de um tamanho diferente, não tem problema. Aqui o tamanho não importa. De novo, depois de fazer o círculo, a gente vai criar um grupo. E eu vou posicionar ele, de novo, em cima aqui, ele vai ficar flutuando em cima do terreno, ali mais ou menos na posição onde eu quero criar essa divisão dessa área. Então aqui, vai ficar mais ou menos aqui mesmo, e vamos lá. Então aqui a gente só vai marcar o nosso terreno, a gente não vai fazer nenhuma alteração, a gente não vai mexer com a topografia. Eu só quero dividir uma área do terreno. Então para fazer isso, nós vamos utilizar essa outra opção que chama projetar. Então nós vamos clicar aqui,
Aí, primeiro, a gente vai clicar no formato que eu quero projetar, então aqui é no círculo, e logo em seguida no terreno onde esse círculo vai ser projetado. Eu vou clicar aqui. Ele vai carregar também e olha só. Então ele projetou o círculo acompanhando o terreno. Olhando aqui de lado está meio esquisito, mas eu vou apagar esse círculo e olhar de cima. Ó, a gente consegue ver que é exatamente aquele círculo, só que projetado no nosso terreno. Então, com isso aqui feito, eu posso entrar dentro do meu grupo, selecionar aqui, por exemplo, uma textura de areia e aplicar a textura de areia só nesse pedaço. Então, essa ferramenta vai possibilitar que a gente faça isso, que também é bastante interessante. Principalmente essa ferramenta aqui de projetar, ela vai ser bastante útil, por exemplo, quando você estiver trabalhando com terreno, às vezes em urbanismo, está fazendo um trabalho onde você precisa traçar as ruas ou a calçada em um terreno que tenha, né, topografia, que seja acidentado e tudo mais. Então, nesses casos, olha só, dá para a gente fazer assim. Eu vou fazer aqui um retângulo que tem maior que o meu terreno, com 10 metros de largura, como se fosse uma rua. E vou criar aqui um grupo. Aí, em seguida, eu vou colocar... eu vou trazer ele para cá e colocar ele flutuando aqui em cima desse meu terreno. E agora, eu posso fazer assim. Eu venho aqui em projetar, clico nele, clico no terreno. A gente deleta depois esse retângulo e olha só, eu tenho a rua marcada. Agora eu posso vir aqui e pintar, por exemplo, de asfalto. E já está pronto. É claro que aqui ficou extremamente acidentado, né? Não faz nem sentido, mas dá para entender a forma como a gente utiliza essa ferramenta. Então eu poderia, né, marcar em um terreno as minhas ruas, as minhas calçadas, acompanhando o desnível da topografia. Então tudo a gente faz com essa ferramenta de projetar. Ela é bem interessante. Bom, então você pode salvar esse arquivo aqui do terreno. A gente não vai mais usar esse arquivo, então é só realmente para que você entenda todas essas ferramentas que a gente tem quando a gente vai criar um terreno a partir do zero. Então você pode fechar e salvar e abrir um outro arquivo, porque agora a gente vai mostrar como que nós podemos criar um terreno a partir das curvas de nível, que é o que geralmente a gente vai ter. Então, geralmente a gente vai ter as curvas de nível e vai precisar trabalhar a partir delas. Então aqui eu já abri um outro arquivo do AutoCAD e nós vamos na pasta da aula 5, porque eu quero agora abrir o CAD e mostrar aqui duas situações. Então, lá na pasta da aula 5, você vai encontrar um arquivo que chama terreno planificado e o outro arquivo que chama terreno 3D. Eu vou abrir esses dois arquivos para mostrar a diferença entre eles. Então, aqui no arquivo planificado, a gente consegue ver que eu tenho um lote e tenho as minhas curvas de nível. Então, nós conseguimos ver que eu tenho aqui curvas de nível de de 50 e 50 centímetros, né? Então, a cada meio metro. A gente tem aqui o nível 506, isso aqui vai ser 505,5, 505 e assim por diante. Então, olhando para isso aqui, se a gente passar também para esse arquivo do terreno 3D, é exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença entre um tipo de... qual que é a diferença entre o planificado e o 3D? Bom, se a gente vier aqui no terreno planificado e eu passar aqui no AutoCAD para ver esse meu desenho de lado, então clicando aqui, no caso do planificado, a gente consegue ver que todas essas linhas elas estão em um mesmo nível. Então olha só, eu só tenho realmente, isso aqui realmente é um desenho em 2D. Já na parte 3D, se a gente vier e fizer a mesma coisa, olhar aqui de lado, olha só. Aqui, esse nosso desenho, ele tem um deslocamento no eixo Z. Então, ele tem níveis diferentes. Tá? Aqui a gente já tem as curvas de nível deslocadas. Isso aqui, então, é só para a gente entender essa diferença que pode existir. Só que quando a gente olha de cima, os dois desenhos vão ser exatamente iguais.
Então, nós vamos trabalhar com essas duas formas, porque elas vão funcionar de uma forma um pouco diferente, mas existe essa diferença aí. Então, a gente vai começar com o terreno planificado. E daí aqui o que vai acontecer? Como esse terreno ele ainda não tem o deslocamento, né, no eixo Z, a gente ainda não tem os níveis, então a gente vai ter que colocar esses níveis lá no SketchUp. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar esse AutoCAD. Vamos só conferir aqui qual que é a unidade de medida do CAD. Então eu vou vir e medir esse lote, e olha só, o lote está com 30 metros. Então isso quer dizer que esse meu desenho está em metros. Então a gente precisa saber disso antes de importar o arquivo para o Sketch. Vamos voltar no Sketch e vamos lá e importar o DWG da maneira que a gente tinha visto nas outras aulas. Então em Arquivo, Importar, e aí nós vamos entrar na pasta aqui da aula 5 e lembra que eu preciso selecionar para ficar vendo um arquivo do AutoCAD. Aí ele vai me mostrar as opções. Então nós vamos clicar aqui em terreno planificado e antes de fazer a importação eu vou vir nas opções e verificar se está em metros. Se não tiver em metros a gente precisa deixar, tá? Porque se a gente deixar em unidades do modelo vai acabar dando problema na importação. Então a gente deixa em metros, eu vou dar um OK e vou clicar em importar. Aí pronto, lembra que ele vai gerar esse relatório, a gente pode fechar e o nosso DWG já vai aparecer aqui. Então, tá ótimo. Vamos lá, o que vai acontecer agora? Ó, a gente tem um grupo, a gente vai ter que entrar dentro desse grupo, né? E ó, todas as linhas elas estão no nível 0. Agora a gente vai precisar fechar toda essa região aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a linha e nós vamos fechando em volta. Então eu vou fazendo isso. E pronto, então nós já fechamos todo o terreno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas 4 linhas, que são as linhas que marcam o meu lote, e nós vamos criar um grupo independente dessas linhas. Então eu selecionei todas elas, lembra que eu selecionei clicando na linha, segurando o Shift e adicionando as linhas para minha seleção. Então aqui estão as 4, a gente clica com o botão direito e vamos criar um grupo. Pronto. Vamos fazer o seguinte, só para que isso não atrapalhe a gente, vamos deixar isso aqui para baixo. Então eu vou mover, travando no eixo azul, e vou deixar lá embaixo. Eu travei no eixo azul para que eu não tire, que eu não mude a posição do lote em relação ao terreno. Então ele ficou alinhado ali na mesma posição original dele. Agora que a gente tem aqui as nossas curvas de nível, a gente sabe que essa curva aqui de nível é a curva mais alta. Tá? Então essa daqui seria aquela lá de 506 e daí vai descendo, digamos assim, 50 centímetros. Quando a gente for criar agora os níveis das curvas de nível, eu sempre aconselho que você comece pela curva de nível mais alta, para evitar um problema que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Então a gente vai começar da curva de nível mais alta, não precisa se preocupar em deixar o valor exato. Então, por exemplo, ali a gente não vai trabalhar com 506, não é isso. 506 é uma referência na topografia, provavelmente a partir do nível 0, que é o nível do mar. Então aqui não precisa fazer 506 metros de altura. A gente vai trabalhar com uma medida aleatória. Desde que essa medida, a medida maior aqui da minha curva de nível, ela seja suficiente para que quando eu for descendo, a minha última curva de nível tem que ter algum valor, né? Eu não posso ficar, digamos assim, esgotar o valor e daí ter que colocar valor negativo, porque isso pode ser que comece a dar problema. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar, a primeira vai ser o tamanho de 10, então eu vou subir 10 metros. A gente vai colocar aqui, ó, 10 e eu vou dar Enter. Pronto. A segunda
como é 50 centímetros a menos, a gente vai colocar 9,5. E eu vou dar Enter. E a gente vai continuar fazendo isso. Então aqui vai ser 9 e assim por diante. Caso você esqueça, tipo, às vezes acaba se perdendo em qual que é o nível da curva que você está fazendo, então você pode subir, deixa essa curva de nível aqui do lado e aí olha ali na distância, embaixo aqui no sketch. Ó, a gente tem que a altura, né, da curva de nível que eu estou ali em cima, ela é de 9 metros. Então quer dizer que essa daqui que eu estou fazendo agora vai ser de 8,5. E assim a gente vai ajustando. Então agora 8. E aí nesse ponto aqui, 8, opa, aqui já é 7,5. Aí. Olha só, nesse ponto vai acontecer algo interessante. A gente está subindo, só que ele não inverteu as faces. Então as faces aqui, se eu deixasse em 7, ela vai começar a ficar desse jeito. Isso daqui não é a situação ideal. Então, quando isso aqui acontece, quando a gente faz a extrusão de um objeto, mas ele deixa a face dessa forma, invertida, a gente pode observar que aqui embaixo ó, ele está deixando um buraco. Para resolver esse tipo de situação, nós vamos fazer o seguinte. Então, eu vou dar um Ctrl Z. E a hora que você estiver puxando, a gente pode clicar em Ctrl. Pode reparar que o nosso puxar fica um puxar com sinal de mais. Isso quer dizer o seguinte, que a gente está puxando, só que o meu plano original, que era o plano aqui embaixo, ele continua existindo. Tá? Então ele faz uma cópia do plano original. Ele não vai eliminar esse plano aqui, esse primeiro plano. Depois a gente vai ver mais algumas situações com o puxar junto com o Ctrl. Mas por enquanto, quando aquela situação ocorrer, de ele puxar, né, o volume invertido, você aperta no Ctrl que daí vai resolver. Então aqui 7, aqui 6,5, 6 e aqui 5,5. Então é isso aqui que eu queria fazer. Olha só, então a última aqui chegou com folga, né? A gente chegou 5,5. Então é isso mesmo que eu queria que acontecesse. E agora a gente já tem o deslocamento de cada uma dessas curvas de nível. Então, a partir de agora, a gente consegue, né, ter a referência para trabalhar realmente com o nosso terreno. Então aqui o que acontece? O terreno está criado. Só que quando a gente vai representar um terreno, eu não posso ter essas curvas de nível dessa forma, porque o terreno não é assim, né? O terreno, a gente diz que a partir das curvas de nível, eu preciso interpolar para que o terreno, digamos assim, ele aconteça aqui, né? Ele tem que acompanhar essas curvas de nível. Então, como que a gente pode fazer para que o terreno fique, né, natural, digamos assim, acompanhando todos esses níveis aqui que estão marcados? Nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso aqui selecionar toda essa parte de cima. Então, todos esses planos das curvas de nível, que estão me dizendo, né, quais são os níveis que eu preciso considerar. Então, a gente vai olhar isso aqui de lado e eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir com aquela seleção da esquerda para a direita para que eu só selecione a parte superior do meu terreno. Então eu só quero fazer isso, ó, selecionar essa parte de cima, que é a parte que interessa para a gente. Então feito isso, a gente vai pegar lá no Sandbox, que é a ferramenta da caixa de areia, eu vou selecionar essa primeira opção, que chama criar um terreno a partir dos contornos. Então eu posso clicar aqui e olha só o que vai acontecer. Ele criou um terreno a partir daquelas curvas de nível. Então ele pegou todos aqueles pontos, né, e fez o que a gente chama de interpolação para deixar esse terreno aqui no formato natural dele. Isso aqui, essa parte do terreno que foi criado, ele vai ser criado como um plano que já vai ser um grupo. Então isso é normal, ele vai estar agrupado. Agora, como eu já não preciso mais das minhas curvas de nível, eu posso clicar aqui 3 vezes e posso deletar. Se a gente não precisar mais dessa referência das curvas, eu posso deletar e olha só, a gente tem aqui o nosso terreno criado já com o desnível
correto do terreno. E aí faltou fazer o seguinte, a gente tem aqui esse grupo, que é o grupo que está marcando o contorno do nosso lote, que a gente tinha movimentado lá no começo. Então agora, vamos supor que eu quero marcar esse grupo aqui no meu terreno. Então a gente vai usar aquela opção que é o projetar. Nós vamos clicar aqui no projetar. Aí eu vou fazer o seguinte, primeiro então eu vou selecionar o que vai ser projetado, no caso aqui o lote, e em seguida eu vou clicar onde vai ser projetado, então o nosso terreno. Então a gente clica aqui. E olha só, a gente acabou de projetar, né, o lote no terreno. Esse lote aqui de baixo eu posso apagar e aqui está perfeito. Então a partir daquelas curvas de nível nós conseguimos fazer, né, implantar o nosso lote e deixar ele, né, acompanhando já toda a curva de nível correta. E aí, é claro, a partir daqui a gente poderia pegar os materiais e ir aplicando e trabalhando com eles. Então aqui só para a gente conseguir ver. Aqui eu posso pôr grama, posso colocar areia aqui no meio e a gente tem essa situação. Então é dessa forma que você vai trabalhar com curvas de nível quando elas estão planificadas. Primeiro passo é subir todas essas curvas de nível, especificar cada um dos níveis e depois criar o terreno a partir dos contornos. Então, se você quiser, você pode salvar essa opção ou pode também mover tudo isso aqui um pouco para trás. Eu vou mover lá 100 metros para trás, porque agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos importar o DWG com 3D. Então, aquelas curvas de nível já com 3D. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, vou selecionar a opção Importar e a gente vai selecionar aqui Terreno 3D. Por segurança, vai nas opções, verifica se a unidade de medida está em metros, porque isso daqui, se não tiver, a gente vai ter problema. Então, metros, eu vou dar um OK e vou clicar em Importar. A gente pode fechar. E olha só, então, basicamente é a mesma situação que antes, só que quando a gente olha aqui de lado, todas aquelas minhas curvas de nível, elas já estão com um deslocamento correto. Então, a gente já tem aqui o nível de cada uma dessas linhas. Isso aqui também foi criado como um grupo. Então, aqui a gente vai entrar no grupo. E nesse caso, o que vai acontecer? Vamos primeiro criar um grupo aqui do nosso lote. Então, só dessas 4 linhas eu vou criar um grupo. E aqui vai funcionar da seguinte forma. Como essas minhas curvas de nível, elas já estão com um deslocamento conhecido, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo. E aí eu quero selecionar tudo menos o terreno. Então eu vou clicar em Shift e vou clicar no terreno ali que está selecionado. Assim o Sketch vai desselecionar aquela parte. Então aqui a gente selecionou só as curvas de nível. E agora, como eu já tenho deslocamento, não preciso fazer nada. É só vir aqui no Sandbox e clicar para criar a partir dos contornos. E olha só, a gente tem o mesmo terreno criado do que antes. Então, bem fácil. De novo, ele vai ser criado como um grupo. E aí, se você quiser apagar as curvas de nível, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar tudo. Eu vou segurar aqui o Shift para desselecionar o terreno que foi criado. E também vou desselecionar o meu lote aqui embaixo. Para que eu selecione só essas linhas da curva. E aí você pode deletar. Então aqui, já não preciso mais delas. O meu terreno está criado certinho. Então aqui com essas curvas... De novo, se a gente for fazer o processo de projetar o terreno, vai ser na mesma situação. Então, a gente entra no grupo, eu vou clicar aqui em projetar, clica no lote, clica no terreno. E pronto, a gente já projetou ele ali. E aqui, de novo, está correto. Então, o DWG, quando ele possui a informação em 3D, fica mais fácil de trabalhar. Só que geralmente não vai vir assim. Na maior parte das vezes, as nossas curvas de nível elas vão vir todas apenas em 2D. Mas é interessante saber que caso você já tenha essas curvas de nível em 3D, principalmente se você pegar um DWG que às vezes foi um topógrafo que fez. Então, assim, nesses casos, pode ser que você já tenha, né, o deslocamento e daí vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, essas são as duas formas para a gente poder trabalhar com as curvas
de nível. Agora, nós vamos abrir mais um arquivo. Se você quiser, você pode salvar esse arquivo que a gente está trabalhando. Nós não vamos voltar nele. Você pode salvar só para ter aí registrado no seu computador. Bom, agora que eu já abri esse arquivo novo, então vamos falar sobre o seguinte. Aqui no SketchUp existe uma possibilidade que é adicionar a localização do nosso modelo. Isso aqui vai ser legal pelos seguintes motivos. Primeiro, a gente vai conseguir puxar uma informação de topografia. Então, de certa forma, a gente vai ter aí algumas informações sobre o nosso terreno. E, além disso, quando a gente adiciona uma localização, a gente está dizendo para o SketchUp qual que é a latitude e a longitude. E aí, na hora que a gente for simular, por exemplo, o Sol, né, então a gente for trabalhar ali com as sombras, ele vai conseguir identificar a latitude e longitude e o Sketch vai mostrar para a gente exatamente qual vai ser a posição do Sol em relação ao nosso modelo. Então isso é extremamente interessante. Vamos lá. Para a gente trabalhar com a localização, então vamos entender algumas coisas. Quando a gente começa a trabalhar com o Sketch, o modelo ele não vai estar geolocalizado. A gente sabe disso pelo seguinte. Se você vier aqui no canto inferior esquerdo, você vai ver aqui, ó, esse botãozinho que chama geolocalização, ele diz que este modelo não está geolocalizado. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa aba das informações do modelo e aqui em geolocalização ele vai, né, dizer o mesmo, que não está geolocalizado. A gente pode aqui adicionar a localização. Você pode ir por esse painel ou a gente pode fechar aqui e vamos por aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou abrir as minhas ferramentas aqui e aí eu vou selecionar essa opção que chama localização. Então tá aqui. Aí esse conjunto de ferramentas ele tem apenas duas funções. Vamos ver quais são elas. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clicar nesse mapinha para adicionar a localização. Então nós vamos clicar aqui. E aí ele vai carregar. Para fazer isso, a gente precisa necessariamente estar ligado à internet. Então aqui ele vai falar que vai explicar certinho, né, o que a gente pode fazer, estudo das sombras. Você pode só passando aqui e clicar aqui em continuar. Tá? Pronto. A gente vai vir aqui para o mapa. Então vamos lá. Você poderia digitar um endereço aqui ou uma cidade, enfim. Aqui eu vou direto procurar no mapa. Então, ó, Maringá está aqui já, eu vou aproximando dela. Então, vou aproximando. Aqui nesse exemplo, eu quero pegar a seguinte área. Eu vou pegar aqui uma área entre a Praça das Antenas e a Praça da Café Cremoso. Então, essa daqui é a Avenida Rio Branco. Eu vou pegar essa área porque vai ficar fácil da gente enxergar a questão da topografia. Essa parte aqui, que é a Praça das Antenas, é o ponto mais alto da cidade. E aqui a Avenida Rio Branco, ela desce bastante. Então, a gente tem um desnível, digamos assim, considerável entre essa praça e a próxima praça ali. Então, a gente vai pegar esse pedaço da cidade, esse recorte. Então, você vai aproximar mais ou menos aqui da região e vai clicar em selecionar região. Aí aqui, a partir do SketchUp 2020, a gente vai precisar selecionar um provedor de imagem. A gente vai clicar aqui e aí o que acontece? Tem o Digital Globe, que ele é gratuito, então a gente pode utilizar, é o que a gente vai utilizar. E tem essa outra opção aqui que é o High Res. Essa opção aqui seria imagens, né, informações de maior definição, só que são pagas. Então aqui nesse caso você teria que comprar os créditos para poder fazer a compra. Então aí esses créditos aqui eles são comprados em dólar, aí você tem que ir no site lá do SketchUp para poder fazer essa compra. Então aqui eu vou trabalhar mesmo com o Digital Globe, que já vai ser o suficiente no nosso caso. Então aqui a gente vai vir agora e olha só, a gente precisa ajustar essa nossa área de seleção. Então eu vou clicando aqui, a gente pode ir mexendo de novo com a mãozinha
e até conseguir enquadrar essas duas praças. Então a gente consegue ver aqui que o que está dentro da minha área de seleção são essas duas praças. E você vai clicar em importar. A gente clica aqui. Ele vai carregar e vai abrir todo aquele pedaço, aquele recorte aqui no SketchUp. Então vamos entender o seguinte. Ele vai pegar aquela área inteira e ele realmente vai pegar na medida real. Então, ó, se eu vier e medir de um lado até o outro, esse meu recorte tem mais de 1000 metros de largura. Se a gente vier aqui e aproximar, olha só o tamanho da escala humana. Então faz sentido, né? Próximo de uma área toda dessa aqui, a escala humana ficou muito pequena. Você pode deletar a moça aqui, porque a gente não vai precisar trabalhar com ela agora. Então, a gente tem todo esse recorte aí já no Sketch. Vamos entender algumas coisas. Olha só, quando o Sketch mostra para a gente o recorte, isso aqui vai aparecer como uma foto. Então, não tem nenhuma informação de topografia. Se a gente olha de lado, isso aqui é só um plano. Só que se nós clicarmos aqui nessa opção de ativar e desativar terreno no painel de localização, olha só o que acontece. Então ele mostra para a gente o desnível desse terreno. A gente agora tem as informações da topografia. Então, dessa forma, a gente pode ativar e se eu clico de novo, a gente vai desativar ali a opção do terreno. Então isso é bem interessante. Quando a gente importa um terreno, o que acontece aqui? Vamos olhar nas etiquetas. Olha só, ele cria automaticamente duas etiquetas. Uma chama Location Snapshot e a outra chama Location Terrain. O que são essas duas etiquetas? Na verdade, a Snapshot é só a foto da área que a gente pegou. E o Location Terrain é a informação de topografia dessa área que a gente pegou. Pode reparar aqui, ó, que quando a gente ativa e desativa esse terreno, o SketchUp ele só está trocando a visualização entre a camada Location Terrain e Location Snapshot. Então, olha só, eu clico aqui e ele muda de uma para outra. Então, na verdade, cada uma dessas informações está em uma camada. Se eu ligasse as duas, olha só, a gente tem quase como se fosse duas fotos repetidas. Mas uma ela é chapada, digamos assim, e a outra tem a informação do meu terreno. Então isso é normal. Toda vez que você importar uma área, ele vai criar essas duas camadas e daí você pode deixar essas duas camadas aí, não tem necessidade de apagar elas. Então beleza, vamos vir aqui e eu vou deixar com a informação de topografia ligada. Agora o que eu quero fazer vai ser mostrar o seguinte. Então assim, a gente já colocou a localização aqui no nosso modelo. E se você vier de novo no canto inferior esquerdo, olha só, ele diz que este modelo agora está geolocalizado. Ele fala para a gente qual que é o país, então no caso é Brasil, a cidade ali é Maringá e ele dá a posição exata da latitude e da longitude. Então, isso é bem interessante, né? Se eu clicar aqui, ó, ele mostra certinho pra gente todas essas informações. Eu vou fechar agora. E o que eu quero mostrar vai ser o seguinte. Vai ser um processo para que a gente possa extrair as curvas de nível a partir de um mapa que a gente importou, né, do serviço de localização do SketchUp. Então, como que a gente pode criar curvas de nível? Vamos lá. O processo vai ser o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fazer um retângulo maior que a área do nosso mapa. Então, eu vou clicar aqui em um canto, arrastar para o outro canto e ele vai ficar desse jeito. Então, a gente precisa ter uma área maior que o mapa. Eu vou agora pegar a ferramenta puxar e eu vou puxar esse meu retângulo 1 metro, tá? Para ele ficar com 1 metro de espessura. Aí o que acontece? Esse 1 metro vai ser porque eu quero as minhas curvas de nível definidas a cada 1 metro de nível, tá?
Então, se você quisesse uma curva de nível, né, com espaçamento menor, digamos assim, eu quero marcar uma curva de nível a cada 25 centímetros. É só fazer o retângulo com 25 centímetros de altura. Ou se fosse 5 em 5 metros. Então, é um retângulo de 5 metros. Aqui, então, a gente vai puxar qual que é o intervalo da curva de nível. Eu vou colocar 1 metro. Enter. Olha só, olhando assim, aparentemente, a impressão que dá é que nada aconteceu. Mas esse retângulo ele tem exatamente 1 metro. É que a gente está olhando esse modelo tão de longe, ele é tão grande, que 1 metro parece muito pouco aqui. Mas isso é normal. Então agora que a gente já criou esse retângulo com 1 metro de altura, eu vou transformar isso em um grupo. Então nós precisamos clicar aqui 3 vezes. Aí eu vou criar um grupo. E o próximo passo vai ser fazer o seguinte. Eu vou mover esse retângulo para baixo de todo o nosso terreno. Então assim, ó, a gente vai mover. Eu posso travar aqui com o eixo azul. E vou mover ele para baixo de todo o terreno. De forma que ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente precisa fazer o seguinte. Nós vamos fazer várias cópias desse retângulo até que ele consiga cobrir o terreno inteiro. Então, como que isso vai funcionar? Olha só, eu vou vir aqui, eu vou selecionar o mover, eu vou transformar em copiar clicando no Ctrl, e aí eu clico aqui e vou copiar aqui 1 metro para cima. E daí eu vou colocar vezes 150, tá? Uma medida enorme mesmo, não tem problema se ficar muito, o que não pode é ficar menos. Então aqui eu consegui cobrir o meu terreno inteiro com vários retângulos, cada um com 1 metro. Agora o próximo passo vai ser fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo isso. Então quando a gente faz isso, eu estou selecionando tanto todos os retângulos quanto o terreno que está ali dentro, só que ele está escondido. Então está tudo selecionado. Agora você vai clicar com o botão direito do mouse e a gente vai vir aqui nessa opção, que é a opção interseccionar faces com o modelo. Então, nós usamos essa opção quando nós fomos criar o desenho das paredes no nosso piso. Então, aquilo lá, o que vai acontecer? A mesma coisa aqui. Sempre que eu tiver dois elementos se encontrando, no caso, os nossos retângulos e o terreno, nesse ponto onde os dois se encontram, o Sketch vai automaticamente desenhar uma linha. Então, eu vou clicar aqui, ó, interseccionar com o modelo. Isso às vezes pode levar um tempinho, pode ser que o Sketch fique carregando. Olha, ele está carregando porque demora para fazer todas essas linhas. Agora que está feito, vamos ver aqui. A gente vai precisar selecionar, então eu vou selecionar essa ponta aqui e eu vou deletar todos esses retângulos. Ele vai criar, tá? Essas linhas aqui vão ficar sobrando em volta, então a gente tem que ir deletando elas também. E olha só agora que interessante. Nós temos aqui as curvas de nível daquele terreno. Então, a gente tem todas essas informações aqui. E é interessante que, para quem conhece essa região da cidade, realmente, essa parte aqui, ó, as curvas de nível, digamos assim, né, ela vai descendo de uma forma radial. Então, é isso que está realmente acontecendo aqui. Elas vão acompanhando o formato aqui das ruas, né? Então, vai meio que em círculo. E a gente consegue ver que ele vai descendo realmente, ó, no caso dessa praça aqui, esse é o ponto mais alto e ela desce nesse sentido ali para a continuação depois da Rio Branco. E aqui é o ponto mais alto. Então isso é muito interessante, a gente consegue todas essas informações a partir de um mapa. E aí depois eu vou mostrar que a gente pode inclusive exportar isso daqui para o AutoCAD. Então isso é muito legal. Uma coisa que eu digo é o seguinte, apesar de a gente conseguir exportar, né, na verdade, pegar essas informações de topografia, isso aqui não substitui de forma alguma o serviço de um topógrafo e nem, né, informações de topografia que você possa ter, porque isso aqui não é 100% preciso. Isso aqui é legal porque a gente pode ter pelo menos uma noção geral de como funciona, né, um terreno talvez que a gente esteja trabalhando. Mas não dá para a gente confiar 100%. Aqui a gente consegue ver um problema, por exemplo,
eu comentei que o ponto mais alto da cidade é a Praça das Antenas. Só que olha só, aqui a impressão é que a curva de nível ela continua subindo aqui nesse ponto. Por que isso acontece? Porque aqui do lado nós temos o Parque das Grevilhas. E aqui, nesse ponto, o SketchUp pegou o nível da Copa das Árvores. Então é por isso que sobe tanto aqui. Quando na verdade essa área aqui ela é mais baixa que essa área da Praça das Antenas. Então aqui a gente vê claramente que não dá, né, para confiar 100%. Existe um erro aí. Mas assim, para uma questão geral, a gente consegue ter informações que vão ser bastante úteis. Então seria isso. Aí vamos lá. Com base nisso aqui, a gente consegue então continuar trabalhando, continuar usando essas informações para fazer outras coisas. Então eu vou mostrar duas coisas que nós podemos fazer. Eu posso exportar isso daqui para DWG. Então, por exemplo, se eu ocultar o Location Terrain, a gente vai ver só as nossas curvas de nível. Eu vou mostrar aqui a configuração para exportar as curvas de nível para o AutoCAD. Eu vou falar bem por cima, porque mais para frente a gente vai ver de novo como que a gente, todo o processo de exportar alguma coisa do SketchUp para o AutoCAD. Mas aqui rapidamente para você poder entender. A gente vai selecionar aqui a opção de exibições e aí eu vou ver toda essa curva de nível, toda essa região eu vou ver de cima. Então eu vou olhar aqui de cima e vou vir aqui na opção de câmera e alterar a câmera para projeção paralela. Pronto, então agora eu estou vendo isso aqui como se fosse em 2D, da forma como a gente enxergaria essas curvas de nível no AutoCAD. Feito isso, para eu passar para o CAD, a gente vai vir aqui em Arquivo, eu vou selecionar a opção Exportar Gráfico 2D. E daí eu preciso selecionar que isso aqui vai ser exportado em DWG. Então vou exportar aqui em DWG, eu posso colocar um nome, Topografia Maringá, e eu vou exportar. Agora, se eu for abrir lá nossa pasta, a gente tem aqui essas curvas de nível todas exportadas aqui para o AutoCAD. Então, isso aqui é bem interessante. Da mesma forma que a gente fez isso, eu também posso, a outra opção, eu posso voltar no Sketch. E se você quiser, deixa eu trocar a câmera aqui, agora não precisa mais de projeção paralela. Então, se eu quiser transformar isso daqui em um terreno, como eu tinha mostrado, aquele terreno que a gente cria quando a gente já tem o deslocamento das curvas de nível, então basta a gente selecionar tudo, vir aqui no Sandbox e selecionar criar a partir dos contornos. Então ele vai carregar e vai criar para a gente esse terreno. Pronto, então olha só, ele criou aqui esse plano com a informação do terreno já. Então eu posso selecionar tudo, vou clicar aqui em Shift para desselecionar o terreno, desse jeito eu só estou selecionando as curvas de nível, daí eu posso deletar elas. Então a gente tem essa situação aqui, o nosso terreno já modelado. E aí, como eu tinha explicado da outra vez, por exemplo, se a gente estivesse fazendo ruas e assim por diante, olha só, a gente pode fazer assim. Eu crio aqui um grupo, trago esse grupo aqui para cima, deixa eu aumentar essa parte aqui e aumentar essa parte aqui. E aí a gente pode até fazer as ruas, as quadras e assim por diante, colocar ali naquela região. Então, olha só. Isso eu estou fazendo bem simplificado, sei que está totalmente fora de escala, mas é só para ter uma ideia. Então, aqui a gente poderia ter 4 áreas gramadas e aqui a parte do asfalto. Então, é também com aquela ferramenta de projetar que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. A gente consegue geolocalizar, trazer para cá, tirar essas informações de curva de nível e também jogar essas informações da curva de nível para um outro programa ou modelar o terreno a partir dessas curvas criadas. Então essa é uma opção bem interessante, bem legal. Então agora, o que vai acontecer?
a gente vai fechar de novo esse arquivo, nós não vamos usar esse arquivo, então você pode fechar. E agora nós vamos voltar para o nosso arquivo do sobrado, para continuar trabalhando com ele. Agora nós estamos de volta para o nosso sobrado e aí vamos trabalhar aqui com algumas questões. Então, antes de geolocalizar esse nosso sobrado, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos colocar um telhado em cima dele, porque essa parte nós ainda não modelamos. Então, vamos lá. Esse sobrado ele vai ser um sobrado com platibanda. Então, a modelagem aqui do telhado e da platibanda ela é bem simples. Vamos ver então como é que vai funcionar. Eu vou pegar e fazer um contorno primeiro da laje da cobertura. Então, a laje da cobertura ela vai basicamente acompanhar o perímetro do sobrado, com exceção dessa parte aqui. Então, se você começar daqui, nós podemos fazer assim, ó. Aqui ele vai vir reto, como se fosse criando um beiral aqui nessa porta. E aí o resto vai ser todo alinhado com o perímetro da casa. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui. Tá pronto. Agora, eu vou subir 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, vírgula 10, uma espessura dessa laje de cobertura. E daí eu quero fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Como a cobertura e a platibanda são estruturas bem simples, então eu vou criar a platibanda a partir dessa minha laje de cobertura. Eu não vou fazer como a gente tinha feito antes, que era criar um grupo de laje ou de piso e depois fazer as paredes por cima. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma outra opção que nós temos na hora de criar esses elementos. Mas essa opção a gente trabalha só quando for elementos simples, como platibanda. Agora, é claro, quando for paredes, né, ambientes mais complexos, modelos mais complexos, daí o ideal é fazer da forma como eu já tinha mostrado antes. Então aqui, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer um offset de 0,15 e eu vou subir essa parte aqui da platibanda, eu vou subir 80 centímetros, então 0,8. O que acontece aqui é o seguinte, esse volume da frente, ele precisa ficar 1 metro mais alto do que aquele meu volume de trás. Tá? Então, essa platibanda aqui da frente, ela vai ser mais alta. E aí, como que a gente pode fazer? Bom, tem alguns detalhes aqui. Além de ficar mais alta, eu quero criar uma outra região de telhado. Uma região de telhado que acompanhe essa parte aqui. Eu vou mostrar isso, por enquanto não precisa se preocupar. Eu só quero, só vou fazer dessa forma para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente quer fazer o seguinte, eu quero trazer esse telhado e eu quero que ele acompanhe essa parede aqui. Então como que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Nós precisamos marcar aqui 15 centímetros, que é a espessura da platibanda. E eu vou puxar, eu quero que você puxe. E aqui o ideal é que você tente utilizar as referências do desenho. Como assim? Eu quero que você, puxando, entre dentro da casa. Olha só. Então a gente vai entrar aqui e eu vou ter que clicar na parede ali. Então eu vou ter que clicar nessa parede do quarto, que vai servir como referência para aquela platibanda. A ideia é que seja meio complicado mesmo, para você treinar a movimentação ali da câmera junto com o comando. Então nós vamos clicar aqui. Se por algum acaso você não conseguiu de forma alguma puxar, aí você pode fazer isso então puxando de forma com ali as medidas, que daí você precisa puxar 4,10 metros. Mas realmente o ideal é que você tente usar as referências do modelo. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Então, eu poderia, né, para fechar esse pedaço aqui da platibanda, eu poderia simplesmente copiar ou marcar ali 15 centímetros para cima, como eu já fiz antes.
mas aqui eu quero mostrar uma outra opção. Então eu vou pegar o puxar, e você lembra que agora há pouco eu comentei, quando a gente estava trabalhando com as curvas de nível, que se você clicasse em Ctrl, a gente poderia copiar o plano original na hora de fazer a extrusão. Então aqui vai ficar mais fácil de visualizar essa questão. Eu vou clicar de novo no Ctrl, então assim, eu tô no puxar normal, o que a gente estava usando até agora, e o puxar normal, quando a gente puxa e empurra, esse meu plano que está sendo selecionado, ele vai mover. Então ele vai mover aqui, né, puxando para frente ou para trás. Só que se a gente faz isso clicando no Ctrl, olha só, o plano original ele vai ser mantido. Então o plano original não sai do lugar. E daí eu estou criando uma cópia a partir desse plano. Então, quando a gente trabalha com o puxar junto com o Ctrl, ele vai preservar o plano original. E aqui nesse caso, eu quero jogar para trás e eu quero marcar 15 centímetros ali, né, nessa direção. Então eu vou colocar aqui vírgula 15. E daí a gente acabou de marcar e a gente marcou usando o puxar. Então é isso que acontece quando a gente está trabalhando também com o puxar e o Ctrl. Aí eu posso puxar aqui também, olha só, vou puxar com o Ctrl, pode reparar que ele vai preservar esse plano. Então eu vou puxando aqui e ele preservou essa linha. Agora, tudo bem, eu posso apagar esse pedaço aqui. Essa face ficou invertida, então a gente pode inverter a face clicando aqui nela, selecionando essa opção inverter faces. Agora o que a gente precisa fazer? Eu quero que você delimite esse quadrado aqui e suba só ele 1 metro a mais. Tenta fazer isso antes de eu mostrar aqui. Então tenta pausar o vídeo agora e fazer isso. E aí depois pode voltar e ver eu fazendo esse processo. Então, para a gente selecionar e subir só esse quadrado, eu preciso dividir essa região, porque se eu for puxar aqui, eu vou puxar todo ele, toda a platibanda inteira. Então, para eu dividir essa região, basta a gente fazer um risco aqui e fazer uma linha aqui também. Essa linha nós podemos deletar. E aí aqui já está pronto. A gente pode subir 1 metro a mais. Então, está pronto aí. É dessa forma que nós precisamos deixar a nossa platibanda. Exatamente assim. Eu vou pegar e transformar isso aqui em um grupo. Então a gente vai clicar 3 vezes e eu vou transformar em grupo e também já vou alterar a camada dela para... vamos ver aqui. A gente tem laje e platibanda. Então eu vou colocar nessa etiqueta de laje e platibanda. O próximo passo agora vai ser criar o telhado. Nesse caso é um telhado dentro de platibanda, então é um telhado escondido. Aqui vai funcionar da seguinte forma. Eu vou até abrir o AutoCAD para poder explicar melhor como que a gente vai representar o telhado aqui. Então, olhando para o AutoCAD dessa casa, a gente pode ver aqui, ó, aqui na parte do telhado. Então, é um telhado embutido na platibanda e a gente precisa considerar essa questão aqui da calha. Então, aqui a gente tem uma calha de 30 centímetros de largura e a gente vai definir a altura da calha como 20 centímetros. A gente vai deixar uma altura redonda aí. E aí também a inclinação do telhado, a gente vai trabalhar com uma inclinação de 12%, porque é uma inclinação de um telhado que ele vai ser de eternite ou metálico, então a gente pode trabalhar com uma inclinação menor. Aí também a divisão do nosso telhado vai ser o seguinte, voltando aqui para o CAD. Nós vamos ter aqui nesse pedaço 2 águas, então eu vou ter uma calha nesse lado, uma calha deste lado. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou ter uma inclinação de telhado nesse sentido e outra para cá. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, quando a gente for dividir esse telhado em 2 águas, é eu medir o comprimento de cada um dos lados do telhado. Então aqui, a partir desse ponto, a gente vai perceber que
o lado esquerdo ele vai ter 4,55 metros de comprimento, enquanto o lado direito ele vai ter 4,10 metros de comprimento. Então existe uma diferença. Nós vamos começar sempre modelando o lado maior do telhado. Então assim, esse telhado aqui com um comprimento maior vai ser o que a gente vai começar a modelar. Então vamos lá. A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Eu vou modelar primeiro a largura da minha calha. Então eu vou fazer uma linha aqui de 0,3 e depois eu vou subir 0,2. E aqui a gente tem então, o meu telhado na verdade ele vai acontecer daqui para cá. Olha só, a gente tem um comprimento de 4,25 metros. E aí a gente vai ter uma inclinação de 12%. Sabendo disso, eu precisaria descobrir qual que é o ponto mais alto do meu telhado. Então, qual que vai ser o ponto da cumieira? Porque sabendo o ponto da cumieira, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia vir aqui com uma linha e fazer uma linha nesse sentido, né, desenhando, então, fechando o meu telhado. Mas aqui, para a gente descobrir qual que é a altura da cumieira, qual que é a altura total aqui do telhado, eu teria que fazer uma conta. A conta que a gente utiliza na hora de fazer o telhado é o seguinte. A fórmula é inclinação é igual a altura vezes 100 dividido por comprimento. Então, se a gente fosse jogar esses valores que a gente tem na fórmula, a gente está tentando descobrir a altura. Então, a gente vai mexer na fórmula e eu vou ter o seguinte, que comprimento vezes inclinação dividido por 100 vai ser igual à altura que eu quero. Então, aqui, ó, comprimento, que é 4,25, vezes 12% dividido por 100 vai ser igual à altura que eu quero, que é a altura de 51 centímetros. Isso aqui a gente precisa considerar ainda os 20 centímetros que eu tenho da altura da calha. Então, a fórmula ali ela funciona se eu estiver considerando vindo reto, subindo 0,51 centímetros e fazendo assim. Então, a medida final aqui, eu vou ter 71 centímetros, porque eu somei 51 com os 20. Mas fazer o telhado dessa forma, jogando, né, na fórmula ali e fazendo o cálculo matemático, às vezes é bem chato. Então, a gente tem uma outra forma de fazer que fica bem mais fácil. Qual que vai ser, né, como que vai funcionar? Você vai fazer o seguinte, a partir desse ponto aqui, que é o começo do telhado, nós vamos fazer uma linha de 1 metro. Se eu tiver um telhado com 12% de inclinação, isso quer dizer que em 1 metro de comprimento eu vou subir 12 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, 0,12 e vou dar um Enter. E aí nós vamos fazer essa ligação aqui. Então, eu vou fazer essa linha na diagonal. Pronto, aqui eu já tenho a inclinação correta do meu telhado. Agora, basta eu continuar essa linha até ali na frente. Só que eu preciso continuar a linha na diagonal. Então, para fazer isso, você pode fazer o seguinte. A gente vai deixar aqui o mouse descansando em cima dessa linha inclinada. E depois você move de novo, olha, tentando procurar aqui um eixo rosa. O eixo rosa, ele vai servir para marcar qualquer eixo que às vezes seja, né, continuação de um eixo na diagonal ou também paralelo a algum eixo que está fora, digamos assim, que não está nem em X nem em Y. Então, a gente pode usar o eixo rosa. E olha só, eu posso ir subindo com o eixo rosa. Se quiser, você também pode travar no eixo rosa. Para a gente travar no eixo rosa, a gente tem o seguinte, olha, vamos lembrar aqui que para a direita eu travava no eixo vermelho, para a esquerda eu travava no eixo verde, para cima no eixo azul e faltou a seta para baixo. Então, a seta para baixo vai permitir que a gente trave no eixo rosa. E agora eu posso aqui, ó, dar continuidade a essa linha até encontrar esse ponto. Agora eu vou fechar aqui. Então, fecho aqui para criar o plano. E essa linha aqui que serviu para a gente encontrar, né, a inclinação do telhado, eu não preciso mais. Então, você pode deletar ela. Vamos ver aqui se deu certo, se ficou correto.
Ó, se a gente vier aí medir, a gente tem exatamente os 71 centímetros, que é o mesmo resultado de quando a gente fez a conta. Então, isso aqui funciona, isso aqui está 100% correto. Para qualquer inclinação do telhado, você pode fazer uma linha de 1 metro, sobe em centímetros, né, a porcentagem que seria. Então, por exemplo, se tivesse um telhado de 30%, você poderia fazer uma linha de 1 metro e subir 30 centímetros, que daí você já encontrou a inclinação desse telhado. Então, agora que a gente tem o telhado feito, a gente pode puxar isso aqui e jogar até aqui. Pronto, então a gente já criou a primeira água desse telhado. Agora a gente vai fazer a segunda, que vai estar desse lado aqui, ó. Então a gente vai repetir o processo. Eu vou fazer aqui 0,3 e vou subir 0,2. Aqui vai ser interessante pelo seguinte: nesse caso, a gente não pode subir os 12% como eu tinha feito antes. E por que não? Olha só, se a gente vier aqui fazer uma linha de 1 metro, eu subir 0,12 aqui e continuar essa linha, o topo do meu telhado ele não vai bater, não vai coincidir com a cumieira. Então vai ficar errado. É por esse motivo que a gente começou a fazer o nosso telhado a partir do ponto do telhado mais comprido. Porque esse telhado aqui, que ele é menor, se eu pegar agora e fizer isso aqui, ó, então daquele ponto até aqui, essa minha linha ela tem mais do que 12% de inclinação. E daí tá tudo certo. Quando a gente especifica a inclinação de um telhado, a gente está especificando a inclinação mínima. Não tem problema se o telhado, né, se uma água tiver com 12% e a outra água tiver com 13%. Isso não tem problema nenhum. O que teria problema é se eu especificasse 12% e aí, por exemplo, esse meu telhado com comprimento menor tem 12%, e se eu fosse fazer esse telhado aqui maior para coincidir com essa linha aqui, aí ele teria que ficar com uma inclinação menor do que 12%. E aí sim está errado. Então aqui é por isso que a gente faz isso, para que na hora que eu vou, né, pegar e fazer o encontro da cumieira ali, o meu telhado com comprimento maior, ele vai ter uma inclinação maior do que o mínimo necessário. Então daí vai ficar tudo certo. Então é por esse motivo que a gente faz dessa forma. E aqui eu vou puxar assim e pronto. Aqui a gente já tem o nosso telhado feito, tá certinho, modelado. Agora o que vai acontecer? Eu vou passar uma dica aí. Para a gente representar o telhado metálico aqui, ou o telhado de Eternit também, eu poderia ir até o warehouse e procurar uma textura que seja boa, que seja interessante para usar aqui. Mas eu, no dia a dia, acabo utilizando uma textura que já vem aqui no SketchUp. Só que não é muito óbvio a forma como a gente vai usar ela. Então eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai vir e eu vou selecionar essa opção aqui de cobertura de janela. Eu vou selecionar essa opção, chama persianas azuis com problema, tá? Então realmente não tem nada a ver com telhado. Mas eu vou clicar aqui e eu vou aplicar ela no meu telhado. Bom, tem algumas questões aí. Primeira questão, o sentido da textura está errado. O telhado ele tem que ficar nesse sentido aqui, caindo. Então eu vou selecionar ela e a gente vai mexer na posição da textura. Vou clicar nela, clico com o botão direito do mouse, a gente vai selecionar textura, posição. E aí a gente vai aqui, ó, clicar e segurar para girar a nossa textura. E aí você pode, se for o caso, aumentar ou diminuir o tamanho dessa textura, para ficar mais parecido com um telhado. Pronto. Próximo passo vai ser fazer o seguinte: uma textura de telhado, o telhado geralmente não é preto. Preto não daria certo porque principalmente ele ia absorver muito calor, então ia esquentar demais. Os telhados eles geralmente são em cinza ou branco. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou vir aqui em editar e a gente vai descendo aqui, ó, a nossa barrinha do cinza, para deixar mais ou menos ali um tom que agrade a gente. Fica aparecendo aqui
com uma com aço, né, com a cobertura metálica. Então assim, eu acho que é uma boa representação. Aí a gente pode pegar o conta-gotas e eu clico aqui também. E olha só, a gente já tem representado a nossa cobertura metálica. E eu gosto, eu acho que assim, é uma boa representação, é o suficiente aqui quando a gente está trabalhando com Sketch, utilizar essa opção para representar os telhados metálicos. Então é uma dica que eu uso, e eu sei que não seria óbvio porque, né, uma cobertura de janela é uma textura de persiana sendo usada no telhado. Mas para representação, eu acho que ela fica muito boa. Então aqui, feito isso, eu vou clicar também 3 vezes para criar um grupo desse meu telhado. E eu vou transformar isso daqui, eu vou deixar, na verdade, na etiqueta de telhado. Pronto. Então aqui já está feito. Na próxima aula, essa parte aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Então você pode fazer uma calha só e subir o telhado aqui. Então, por exemplo, ó, a gente pode fazer aqui, vírgula 30, a gente vai subir 20 e eu vou fazer aqui uma inclinação de 30 graus, agora, 30%. Então, 1 metro, eu vou subir 0,3. E vai ficar assim, ó, então bem inclinado. E agora, a gente sobe aqui e termina de fazer o telhado. Então, pronto, tá resolvido. E aí, de novo, para aplicar a textura, a gente vem aqui, eu vou pegar o conta-gotas e clicar aqui, ele já ficou na posição certinha. Então, é muito fácil de trabalhar quando a gente tem essa situação de platibanda. Na próxima aula, eu vou mostrar as opções quando a gente precisa fazer um telhado aparente. Aí nós vamos trabalhar com alguns plugins. Agora, o próximo passo vai ser fazer o seguinte aqui na nossa casa. Agora que a gente já cobriu ela, nós vamos geolocalizar essa residência. Então, vamos lá. Relembrando aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar essa opção de localização. Vai abrir a abinha aqui e eu vou clicar nessa opção para a gente adicionar uma localização. Essa casa, ela se encontra em Maringá. Esse nosso modelo aqui, ele está em Maringá. Então a gente vai vir pegando aqui e a gente vai seguir pela Avenida Mandacaru. A gente vai subindo até encontrar, a gente vai passar aqui, ó, então continua na Avenida Mandacaru até passar o contorno norte. Então quando a gente passou o contorno norte, a gente vai vir aqui e vai encontrar essa rua, ó, chama Rua Vereador José Mário Auari. A nossa casa, ela tá bem aqui. Então, é essa casa aqui com a cobertura branca do lado da esquina. Ó, então, ela é uma casa de subesquina. A gente vai fazer o seguinte. Pode reparar que aqui, no meio do nosso mapa, tem um maisinho. A gente vai tentar deixar a nossa casa ali bem próxima a esse mais. Esse mais preto que tem aqui, ele tá mostrando pra gente, né, onde que seria o início ali do eixo do SketchUp. Então, seria esse ponto aqui. Tá? O mais tá dando exatamente no início do nosso plano tridimensional aqui dentro do Sketch. Então, eu vou deixar ali esse mais meio que na frente da casa e eu vou clicar em selecionar região. Aí a gente vai selecionar o provedor, que vai ser o Digital Globe, e a gente pode aproximar aqui. Eu preciso importar só realmente a área da casa, não precisa ser uma área muito grande. E aí vou clicar em importar. Então olha só, aqui a gente já posicionou essa casa no local correto. Tá? A gente poderia aqui também trabalhar com a topografia, mas nesse caso aqui o terreno ele é quase plano, tá? Então a gente não precisa mexer na topografia aqui. E olha só, agora que a gente já colocou essa casa aí na latitude e longitude correta, a gente vai poder trabalhar com a simulação das sombras. Então isso vai ser bem interessante. Então agora a gente vai pegar e fazer o seguinte.
Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou selecionar essa opção Sombras. Esse aqui é o painel simplificado das sombras. Então, basicamente, eu tenho o botão de ligar, na verdade é mostrar e ocultar as sombras. Eu tenho aqui uma barrinha que vai permitir que a gente altere um mês do ano. Então, aqui janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E aqui eu tenho uma outra barrinha onde a gente vai controlar o horário do dia. Eu não gosto muito de trabalhar com essa barra, que ela é a barrinha simplificada das sombras. Então, nós vamos fechar essa barrinha aqui e eu vou trabalhar com as sombras na bandeja padrão. Então, aqui nós temos uma opção de sombras. Caso essa opção aqui das sombras não esteja aparecendo, então vamos supor que eu vou fechar aqui e ela não aparece na nossa bandeja padrão. Você pode ativar essa opção fazendo o seguinte. Nós vamos vir aqui em Janela, Bandeja Padrão, e aí eu vou selecionar essa opção aqui das sombras. Daí ela já vai aparecer ali. Então aqui a gente tem a primeira opção. Eu vou ter que ligar essa minha sombra. Então a gente vai clicar aqui e o Sketch agora vai mostrar a sombra para a gente. Quando nós estamos trabalhando com a sombra, vai ficar pesado. Então assim, isso pesa bastante o SketchUp. Então é normal que você vai sentir que ele vai ficar um pouco mais lento. Aí aqui a gente já tem a informação sobre o fuso horário. Então, ele já pegou ali na latitude e longitude e já colocou o fuso horário correto para essa região. A gente tem aqui a barrinha do horário do dia, só que eu também consigo controlar a hora exata. A gente tem a precisão de minutos aqui, então isso é muito interessante. E aqui nós também temos a data, então eu posso ajustar aqui para colocar o mês ou aqui a data específica. Então eu poderia clicar aqui no calendário e a gente pode ver, por exemplo, como que vai estar vamos supor, a sombra em determinado dia. Então vamos pegar aqui, por exemplo, em julho. Então uma data aleatória. Vamos pegar aqui dia 1º de julho e aí eu vou colocar às 9 horas da manhã. Então, às 9h00. Olha, a gente tem aqui que a sombra vai estar, o sol, na verdade, vai estar batendo nessa face. A gente consegue ver. E a sombra ali, então ela vai estar cobrindo aqui. Ela vai estar pegando nessa região. Então ela vai estar batendo nos quartos. E aqui eu vou ter sombreado. A parte da tarde, se a gente quiser, ao invés de trabalhar aqui com um horário específico, eu posso vir arrastando e eu vou vendo o movimento do sol durante o dia. Então, olha só que legal. A gente consegue acompanhar a movimentação do sol para fazer o estudo solar. Então, a gente vai fazendo isso aqui. Aí, por exemplo, se eu for colocar aqui agora no verão, vamos ver como é que bate o sol no verão nessa casa. Então, olha só, ele vai amanhecer, vai bater aqui. Pela sombra a gente sabe que o sol está nascendo aqui e ele está batendo ali, então na fachada da casa, bem de manhãzinha. E aí a gente vai vendo aqui o movimento do sol. Percebe que olha só que interessante, às 8 horas da manhã o sol já vai subindo e aqui, apesar de estar com uma janela grande, não está pegando sol dentro da casa, nem aqui também, está tudo sombreado na parte de trás. E aí a gente vai continuando. E aí assim a gente vai. E olha só, a gente vai acompanhando o movimento do sol e a gente vê também durante a tarde. E aqui de novo a gente vê que não está batendo sol ali na porta do quarto, da suíte. E aqui também o sol está batendo desse lado. Então, o que acontece? Essa ferramenta aqui de simulação solar é uma das coisas que eu mais gosto no Sketch, porque permite que a gente entenda, e acompanhe certinho o movimento do sol. Isso aqui é muito valioso a hora que a gente está projetando, porque eu consigo fazer os ajustes de forma que meu projeto vai ficar melhor pensado em relação ao sol. Aqui nesse caso, um exemplo bem legal que eu gosto de dar é o seguinte. Nessa casa, quando ela foi projetada, então a gente tem essa janela muito grande com o pé direito duplo aí. Pode perceber que, apesar de ter uma moldura aqui, criando a impressão de que tudo isso daqui é uma abertura, essa parte
é uma parede e a gente só tem a janela desse lado. E também tenho essa moldura em volta. Tudo isso aqui pode parecer só uma questão, uma escolha estética, mas não é. Pode perceber que se eu tivesse feito o contrário, olha, se eu tivesse colocado essa janela desse lado e o ponto e uma parede fechada aqui, olha só, o meu sol ele bate desse lado aqui da casa. Então, essa parede ela tá aqui justamente porque é aqui que bate sol. Daí olha só, a gente vai ali e olha só como bate bem mais sol aqui, enquanto aqui ainda está sombreado. Se eu entrar dentro da casa, olha só. A gente consegue... Opa, me perdi aqui. A gente consegue perceber que aqui só vai bater sol no final da tarde. Então a gente vai mexendo aqui. E olha só, é só uma fresta de sol que vai entrar no final da tarde. Isso porque eu fiz aqui, né? A gente especificou essa moldura. Então essa moldura pode parecer só uma questão, né, para deixar a casa bonita, mas ela realmente funciona para tampar o sol pelo maior tempo possível. Então ali só vai pegar o sol da tarde bem no final da tarde. Então assim, nos últimos 30 minutos de sol do dia que a gente vai ter uma fresta de sol entrando ali. Mas isso é bem interessante. Então assim, com isso, você pode fazer um modelo do seu projeto. Aí você vai simular o sol e pode fazendo os ajustes. Por exemplo, às vezes você precisa aumentar um pouquinho um beiral para, né, tampar mais o sol. Às vezes você tem um pergolado que você quer criar uma sombra com esse pergolado. Então você pode ir ajustando a inclinação do pergolado, o espaçamento entre as vigas do pergolado para poder, né, melhorar a sombra e assim por diante. Então, essa opção aqui da simulação do sol, ela é muito interessante. E aí, o que eu quero que você faça agora é brincar um pouco com o sol. Então, vai distribuindo aqui, vai mudando a data, vai mudando os horários para você ver como é que o sol vai se comportar em relação a essa casa. E aí, aqui também, a gente tem alguns ajustes que podem melhorar a visualização da sombra e do sol. A gente tem aqui, ó, um painel onde eu posso deixar o que está claro, ou seja, onde o sol bate eu posso deixar mais claro. E onde aqui o escuro, onde a minha sombra bate eu posso deixar mais escuro. Então desse jeito a gente aumenta o contraste entre o sol e a sombra. Então aqui, ó, fica bem contrastante mesmo a hora que está sol, né, e a hora que está sombra. Isso fica mais fácil para visualizar. Então pode brincar com esse painel, que ele é bem interessante aí. Isso é bem legal da gente ir trabalhando com ele. Bom, agora que você já utilizou as ferramentas da sombra, vamos então partir para as próximas questões aqui. Eu vou desativar a minha sombra, porque ela pesa bastante. Então, conforme eu estou mexendo no sketch, eu aconselho a deixar a sombra desligada, senão vai ficar muito pesado. E agora, eu quero mostrar uma coisa aqui. Pode reparar que no caso desse terreno, ele já estava alinhado com os nossos eixos. Então, na verdade, essa casa aqui, ela está alinhada da seguinte forma. Isso aqui é norte, sul, leste, oeste. Então, aqui o terreno a gente não precisou mexer em nada com ele, tá? Ele veio aqui certinho já com base nos nossos eixos. Mas nem sempre isso aqui vai acontecer. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar o meu terreno. Então assim, na verdade eu só vou vir aqui nas etiquetas e eu vou ocultar o Location Snapshot. Quando a gente faz isso, então as informações de geoposicionamento, elas continuam aqui. Tá? Então a gente não perdeu. Não é porque eu não estou vendo o meu terreno que o sketch deixou de entender onde é que essa casa tá. Ó, se a gente vier aqui, ele continua geolocalizado. Então eu só vou ocultar aqui, porque né, os próximos passos a gente não vai mais usar a gente não precisa ficar vendo o terreno o tempo todo. Você pode salvar esse arquivo e eu vou mostrar aqui, você pode abrir um arquivo novo, porque eu quero mostrar uma outra situação. Então na aula de hoje a gente vai encerrar pelo menos
a parte aqui do sobrado. Eu vou clicar aqui em arquivo e vou salvar. E pode abrir aí um arquivo novo. Então aqui no nosso arquivo novo, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai criar um lote. Então a gente vai criar um lote aqui, como se fosse um terreno, de 12 por 30. Então eu coloquei ali 12,30 para criar esse lote. A gente pode deixar ele aí por enquanto. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos geolocalizar esse nosso lote. Agora, não importa muito onde você vai geolocalizar. Tá? Eu só quero que assim você encontre um terreno aí que ele não vai ser alinhado com o norte e com o sul. Por exemplo, eu vou pegar um terreno aqui, ó, qualquer área. Tipo, vou selecionar essa região e vou mostrar a seguinte situação. Então tem um terreno aqui, ó, que ele está meio, parece vazio e ele está em diagonal. Então eu vou importar esse terreno aqui. Olha só o que aconteceu. Então aqui o que acontece? Os meus eixos estão aqui. Agora eu vou clicar 2 vezes e vou mover esse nosso lote. Eu vou girar ele aqui também para colocar ele aqui. Quando a gente tem essa situação, acontece o seguinte. Se eu fosse desenhar em cima desse lote, qual que vai ser o problema agora? O grande problema é que os meus eixos, em relação ao meu lote, eles não vão mais funcionar. Olha só, o verde, o vermelho. Então aqui para desenhar, eu teria que toda hora ficar deixando o meu mouse ali em cima da linha e buscando aqui, ó, os eixos cor-de-rosa. Só que isso aqui não vai funcionar, tipo assim, vai ser muito chato para a gente modelar tudo dessa forma. Então quando a gente tem esse tipo de situação em que eu preciso mudar o posicionamento do meu plano aqui, né, dos nossos eixos de referência, então nós vamos ter que fazer o seguinte. Aqui no conjunto grande de ferramentas, nós temos essa opção, que são os eixos. E aqui a gente vai clicar para poder redefinir os eixos do SketchUp. Então, eu vou primeiro clicar no ponto onde vai ser o 0, então o ponto de início dos meus eixos. No caso, eu vou selecionar um ponto aqui do meu terreno. Então, vai ser bem aqui. Aí, depois, eu vou definir primeiro qual que vai ser o eixo vermelho. Então, o eixo vermelho vai ser aqui. E depois, qual que vai ser o eixo verde? Então, o eixo verde vai ser nessa posição. E olha só, agora ele alterou os eixos do SketchUp para que eles ficassem alinhados ao meu terreno. O fato de eu ter feito isso não quer dizer que geolocalizado, o meu terreno continua o mesmo. Então o Sketch ainda sabe que aqui é norte, sul, leste, oeste. Mas para eu trabalhar, os meus eixos agora ficaram alinhados com o terreno. Então fica mais fácil. A gente consegue, ó, eu consigo travar aqui nos eixos e ir mexendo normalmente, como se eu não tivesse, né, alterado ali os eixos do Sketch. Então sempre que tiver essa situação aqui, que você estiver trabalhando, né, com um terreno em que você precisou geolocalizar ele, por exemplo, e daí ele está totalmente desalinhado com o norte, você pode alterar os eixos do SketchUp para continuar trabalhando. Que isso vai facilitar muito, então vai tornar o trabalho muito mais fácil. Bom, isso é o que eu queria mostrar aqui, era a última coisa em relação à geolocalização que a gente precisava entender. Na aula de hoje, então, nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que você tenha trabalhado bastante com as sombras, tenha entendido bem a questão, toda a questão ali da topografia. São várias opções mesmo que nós temos para trabalhar, mas o Sketch ele facilita muito, as ferramentas dele, elas tornam muito fácil trabalhar com os terrenos. Então, é aí um conteúdo bem interessante. Bom, espero que você tenha gostado e a gente continua na próxima aula. Então, até mais!